Bem-vindos. Hoje vamos explorar uma ligação fascinante entre dois pensadores que marcaram épocas, Karl Marx e Frantz Fanon. Vamos seguir uma reflexão muito interessante de Armando Olaio, que está a fazer mestrado em estudos africanos. Ele basicamente pega em obras como O Capital, de Marx, Os Condenados da Terra, de Fanon, Sim. e tenta perceber como é que as ideias deles sobre alienação e exploração, apesar de virem de contextos tão diferentes, acabam por se encontrar. Olha, é uma abordagem muito pertinente. É sempre revelador ver como figuras de tempos e focos distintos podem, na verdade, convergir na análise de estruturas de poder, de dominação. Exato. E a reflexão do Olaio serve um pouco de guia nessa descoberta, nessa convergência. Mostra que há camadas comuns na opressão. Então vamos começar por Marx, pela base, talvez. A ideia dele de alienação do trabalhador no capitalismo. Sim, a clássica. Aquela perda de controle sobre o que se faz, sobre o produto final. O trabalhador que se torna quase uma peça na máquina, não é? Reduzido a instrumento. Exato. Uma desumanização ligada ao sistema económico, à produção. E é aí, precisamente, que Fanon entra com uma força tremenda. Como assim? Bem, ele pega nessa ideia de desumanização, mas alarga-a, e muito, para a realidade brutal do colonialismo. Claro. Para Fanon, não se trata só da exploração do trabalho, que ele também vê, obviamente, mas trata-se da violência psicológica constante, daquela negação da cultura, da identidade imposta pelo colonizador. Por isso, para ele, a libertação não podia ser apenas económica. Tinha que ser, e talvez acima de tudo, uma reconquista de si mesmo, uma revolução interna contra essa ideia de inferioridade que foi imposta. Quer dizer que não era só uma questão de ser explorado no trabalho, mas de ter a própria humanidade negada. É essa a ponte que o Laio vê. É isso mesmo. Laio identifica aí um ponto crucial, esse denominador comum. O indivíduo é despojado da sua humanidade. Seja o operário na fábrica... Exato, o proletário que Marx descreve, reduzido a força de trabalho. Ou, por outro lado, o colonizado, a quem Fanon mostra ser negada a sua história, a sua cultura. Ambos tratados como... Coisas. recursos. Precisamente. Como objetos, recursos descartáveis. A alienação é profundíssima nos dois casos, sem dúvida. Mas manifesta-se de formas diferentes, claro. E qual é a grande diferença nessa manifestação da alienação? Bem, em Marx, a alienação está muito ligada, como disseste, à relação com o trabalho. O produto do trabalho é estranho ao trabalhador. Ele não controla o processo. Ok. Em Fanon, a coisa é mais visceral, talvez, mais totalizante. A alienação incluía a internalização da ideia de ser inferior, a vergonha da própria língua, da cultura, da história. Uma violência que entra na mente. Exatamente. É uma destruição psicológica mesmo, orquestrada. A exploração económica existe, mas junta-se a esta violência simbólica, cultural, que atinge a alma. Torna-se existencial. O Alaio até menciona uma experiência pessoal, não foi algo sobre o UNAVAM 3? Sim, ele refere essa experiência em Angola, na missão da ONU. Diz que observou ali na prática dinâmicas de poder, de subordinação, às vezes subtis, que lhe fizeram lembrar tanto as análises de Marx sobre a exploração, como as de Fanon sobre a negação do outro. Mostra que não são só teorias distantes. Pois não. Têm eco no terreno, em situações bem reais de interação humana e poder. Ok, então a raiz do problema, essa desumanização, tem pontos em comum. Mas as saídas, as soluções que Marx e Fanon apontavam já eram diferentes. Sim, bastante diferentes. Marx via a solução na luta de classes, na revolução do proletariado para deitar abaixo o capitalismo. O foco era na estrutura económica. E Fanon? Fanon, embora reconhecesse a importância da luta, incluindo a armada, e da dimensão económica, punha uma ênfase enorme na chamada descolonização da mente. Interessante. Ou seja, a luta tinha de ser também cultural, psicológica. Era preciso reconstruir a dignidade, a identidade que o colonialismo tinha tentado e, em parte, conseguido apagar. Era uma libertação em várias frentes, não só uma. Portanto, caminhos distintos, mas o objetivo final, ou melhor, a necessidade de uma ruptura radical com o sistema opressor, era comum aos dois. Sem dúvida alguma. Ambos viam que era preciso uma transformação profunda, uma revolução. Fosse ela mais focada no económico, como em Marx, ou também profundamente cultural e psicológica, como em Fanon. Era vista como essencial para recuperar a autonomia, a identidade, a humanidade plena.
Então, resumindo a perspectiva de Olaya, qual é o grande ganho em ler Marx e Fanon lado a lado? Olha, a ideia central que Olaya parece retirar é que Marx nos dá, digamos, as ferramentas para analisar a exploração económica, a base material da opressão. Ok, a estrutura. Exato. E Fanon, por outro lado, ilumina as dimensões mais psicológicas, culturais e existenciais dessa mesma opressão. As feridas na identidade. Uhum. Juntos, eles não dão uma resposta única e simples, claro, mas oferecem uma compreensão muito mais completa, mais rica, das complexas formas de dominação e também da luta constante pela dignidade humana. Uma visão mais tridimensional, talvez. Pode-se dizer que sim. Enriquece muito a nossa compreensão das múltiplas faces da opressão e da luta contínua por reconhecimento e liberdade. Fica então aqui uma questão para pensarmos, talvez, tendo em conta esta análise de Olaya e, sobretudo, a ênfase que Fanon coloca na reconstrução da identidade contra a alienação psicológica, até que ponto é que a luta contra formas mais subtis hoje em dia de apagamento cultural, de desvalorização simbólica nas nossas sociedades, mesmo fora dos contextos óbvios da fábrica ou da colónia, não continua a ser uma espécie de revolução necessária? Silenciosa, talvez, mas fundamental.